Estamos completando um ano de PazCast e nessa comemoração nós estamos numa edição especial diretamente da Paz Conference. Estamos aqui em um dos camarins do Vibra São Paulo e olha, o que Deus tem feito nessa conferência, ainda no primeiro dia, tem sido poderoso. E aproveitando isso, nós temos um convidado aqui que, inclusive, é o recordista nesse PazCast. É o convidado que mais vezes apareceu por aqui e não é por acaso. Você vai saber. E dizem que na terceira vez já pode pedir música no Fantástico. Seja muito bem-vindo, meu pastor Uma Sabá. alegria, uma alegria, uma alegria. E parabéns, cara, porque a gente sabe que esse podcast só está acontecendo porque você sonhou com isso, você teve o encorajamento da liderança e você teve o apoio, né? Então, parabéns. Isso com certeza está sendo um instrumento nas mãos de Deus para abençoar as pessoas que ouvem você e as pessoas que você traz aqui para conversar. Glória a Deus. E com certeza a nossa liderança, a nossa igreja, grandes homens de Deus estão por trás desse projeto, desse sonho, que tem como objetivo levar a palavra mesmo. Esses dias eu até encontrei uma irmã, ela falou, olha, eu comecei a assistir os episódios, assisti um atrás do outro, foi poderoso, foi marcado. Como é que não estão divulgando mais? Então você que está aí nos assistindo, se você clica no gostei, você ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. E compartilhar também, né, nas suas redes sociais, compartilhar o quanto Deus está falando com você. E pastor, nós, em alguns minutos atrás, em algumas horas atrás, nós estávamos numa sessão aqui na Paz Conference e, cara, que palavra poderosa o senhor liberou. E eu até conversei com o senhor, falei, pastor, tantas pessoas não tiveram a oportunidade de estar aqui na Paz Conference. Às vezes até pensaram, puxa, eu vou dar um jeito, e não vieram, e como precisam ouvir essa palavra. E o senhor compartilhou um pouquinho sobre o preço do sobrenatural, né? O preço para alcançar o sobrenatural, e foi profundo demais. E eu queria, se o senhor concordar, da gente falar um pouquinho com Claro. quem está nos ouvindo. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Eu creio que o tema desse ano ele é extraordinário, né? Porque pensa em algo que Deus quer fazer, se mover, se manifestar, trazer sua glória, produzir, porque avivamento ou despertamento sobrenatural, que é o tema do nosso ano, da nossa organização, que é o tema também da conferência, certamente aponta para algo fora do comum, né? E Deus é um Deus extraordinário, Deus é um Deus de novidade. Então, se tem uma coisa que Ele quer, é se manifestar, mover na cidade, mover nas pessoas, mover na família. Agora, como eu falei na mensagem, Deus precisa de coadjuvantes, de pessoas que amem isso, mas queiram não só da boca para fora, né? Não só de, poxa, legal se houvesse um avivamento aqui, legal se a nossa cidade fosse impactada, legal. Só que isso não é só uma coisa que acontece porque a gente acha legal ou até porque a gente quer. Eu acredito que existem algumas condições para Deus agir, porque avivamento é coisa séria. Então, tudo que é sério é feito pelo Deus que é sério, junto com pessoas sérias. E seriedade requer mais do que apenas palavras da boca para fora, né? Deus chama a gente, como chamou muitos homens no passado, para fazer grandes coisas, e esses homens muitas vezes perderam a sua agenda, né? Abriram mão dos seus sonhos, mudaram de cidade, foram para um país diferente, uma cultura diferente. Então, abriram mão de toda uma condição financeira, de vantagens, de privilégios, e tudo isso só pessoas sérias que fazem, porque eu costumo dizer que o sacrifício é fruto de amor. Você só se sacrifica por aquilo que você ama, né? Por exemplo, por que pais se sacrificam por filhos? Porque amam, né? Então, quando você ama algo, que é exatamente o que Deus ama, você sai da zona de conforto e você sai de um estilo de vida diferente do que a maioria das pessoas vivem. Então, é mais ou menos isso. E aí nós falamos sobre o preço. Tem um preço, né? Tudo que é bom é caro. Tudo que é raro é caro. E avivamento
É raro. Por que às vezes acontece um avivamento e depois de um tempo aquilo para? Porque muitas vezes, né, Deus não conta mais com as motivações certas. É muito comum, às vezes, no meio de um avivamento, de um despertamento, começar a ter outras motivações, a fama, a glória. Deus fala, tá bom, vou achar outra pessoa para a gente fazer em outro lugar, né? Então, o preço daquilo que a gente quer ver acontecendo na nossa cidade, na nossa nação, precisa ser pago. E quando eu estava orando, eu senti Deus. De verdade, eu nem queria, né, estar ministrando. Eu já falei para o Eibe, cara, se você me deixasse, é mais tranquilo, eu fico lá só recebendo e tal. Mas como ele fala, não, eu queria que você ministrasse, eu fui buscar para Deus pedir de Deus algo para compartilhar. E Deus nos falou para falar um pouco sobre isso, né? Porque eu sou fruto de um avivamento. Minha cidade viveu um tempo e ainda está vivendo um tempo de um despertar. E alcançou muitos jovens na minha época, muitos, né, converteram, gente que estava nas drogas, saíram das drogas, fechou. Eu conheci aquela região ali muito bem onde eu morava, e depois que a paz chegou, eu acredito que foram mais de 15 prostíbulos que fecharam. É mesmo? Mais de 15. Eu lembro contando, eu era jovem, né? Infelizmente frequentava esses lugares e tinha muito, na época do garimpo, ali em Santarém, em Itaituba, eram muitos prostíbulos. E Deus vem com um mover extraordinário. Agora, eu vi isso. E um preço que eu vi que as pessoas pagaram, o pastor Timóteo, o pastor Eibe, o pastor Lucas e a família que chegou ali, foi o preço do clamor, da oração. Quando eu converti, já era cultura. A igreja subiu um monte toda sexta-feira. Eu lembro a primeira vez, eu estava com 2 meses, 3 meses de convertido, a primeira vez que eu fui para o monte. A gente chegava às 10, 11 horas e descia às 5 horas, 6 horas da manhã, orando, intercedendo, clamando por Santarém, estendendo as mãos. Meu Deus. Foi uma experiência extraordinária. Você pode pensar 100 pessoas, 80 pessoas orando para Deus fazer alguma coisa numa cidade. E Deus fez. O pessoal admira demais, né? Que a cidade de Santarém não é tão grande, né, comparando com outras, mas tem uma igreja de milhares, né? Meu pai nasceu em Santarém e quando eu era bem novo, nós moramos um tempo lá. E minha mãe, ela vem de Goiânia, né? Quando meus pais se relacionaram, eles foram para Mato Grosso, foram para Mato Grosso, depois foram para Santarém. E minha mãe ficou muito escandalizada com o que ela encontrou nos carnavais de Santarém, nas festas, naquele ambiente, né? Não só de Santarém, mas o Pará e muitas regiões, né? Até por conta dessa influência do garimpo, cidades que são muito turísticas, muito visitadas, né? Pessoas do mundo inteiro e tal. E minha mãe ficou assim, chocada. Meu Deus, é uma loucura e uma perdição. E quem conheceu a realidade daquela cidade antes, eu tô falando aí de 25, 30 anos atrás, e vê hoje uma cidade que foi invadida pela presença de Deus, que transformou a fibra da cidade, vê que é só um milagre mesmo, que é só um sinal divino mesmo, que não é humano, aquilo não é humano. E as pessoas sendo transformadas e vivendo experiências com Deus e sendo discipuladas, cuidadas, a igreja avançando e plantando. Se eu não me engano, só na Amazônia são mais de 400 igrejas hoje, né? É verdade. É verdade. Então, assim, não tem outra explicação senão um agir sobrenatural. Sobrenatural, é. Eu lembro quando minha mãe começou a ir lá na nossa igreja, Santarém, e ela estava à procura, ela era muito religiosa, muito mesmo. Eu já tinha 2 irmãos que seguiam Jesus, convidavam ela dizia, minha filha, eu tenho minha religião, não vou, não vou. E eu lembro que um dos meus irmãos ficou muito doente, muito, né? Ele pegou uma hepatite, ele era policial, foi trabalhar no garimpo,
E quando o diagnóstico veio, a minha mãe começou a orar. E lá no bairro onde tinha começado a paz, o que, que aconteceu? Começou a ter uma oração, 5 horas da manhã. E a minha mãe começou a ir. Olha só, ela não era da igreja, mas ela tinha um filho, um diagnóstico terrível. E ela começou a orar. E ela orou assim: Senhor, se o Senhor curar o meu filho, aí então ela dizia, eu viro crente. E havia um mover tão grande, eu costumo dizer, Deus só quer um pretexto, né? E aí o que, que aconteceu? Deus curou o meu irmão. E ali minha mãe começou, então ela honrou a palavra dela, ela converteu. E ali começou a mover. Daquela oração de 5 horas da manhã, começou um mover de salvação naquela região, naquela cidade, que quando eu converti, uma das coisas que eu comecei a fazer, e era inacreditável, era ir para essa oração 5 horas da manhã. Gurizão. Para você ter uma ideia, meu pai ficou impactado. Ele não, o que mais impactou ele no início, ele falou, eu não acredito que está acontecendo, porque eu acordava 10, 11 horas da manhã, porque eu estava, né, tinha passado a noite na bagunça, fumando maconha, bebendo cachaça, e acordar às 5 horas da manhã. Imagina. Meu pai ficava espantado, eu não estou acreditando, como é que, entendeu? Você vê como Deus ouve o clamor de uma igreja. Uau. A igreja orando no livro de Atos, que fez Deus tirar Pedro de uma prisão que ninguém viu. Ninguém viu. Meu amigo, vou te dizer uma coisa, não existe. Eu ainda sou da geração de que acredita que a oração é importante. Hoje, é assim, um desafio, precisamos voltar para as vigílias, precisamos voltar para os tempos de jejum. Eu ainda sou daquele que gosta de ficar 3, 4 dias no mato, num lugar, numa casa, clamando, orando, né? Quando nós fomos enviados para Boa Vista, uma coisa que Deus falou comigo foi exatamente isso. Você lembra de Santarém? Como um novo convertido, você viu tudo que a sua liderança fez, eles oraram, falou, eu quero que você comece uma oração também, 5 da manhã. Eu falei para a turma, eu sei que é difícil, você pode até depois voltar e dormir até a hora que você quiser, mas acorda às 5 e vamos estar juntos. Você fala, tem que ser 5 da manhã? Não sei se tem que ser 5 da manhã, talvez não, mas eu diria que tem que ter um tempo, onde a liderança ora, onde a igreja clama para poder Deus agir. Quando o senhor fala 5 da manhã, acaba sendo um esforço, né? Um sacrifício da pessoa. Tá abrindo mão, às vezes, no momento mais gostoso do sono ali, que é aquela hora que realmente não dá vontade de levantar, aquela hora que você tá. As coisas ainda estão em silêncio, o clima ainda é fresquinho. Mas quem levanta 5 horas da manhã tá dando um recado no mundo espiritual e para si mesmo, né, pro seu corpo, pro sua mente, falando, cara, quem governa é o espírito. Né? Quem comanda a minha vida não é o meu descanso, não é o meu prazer, o prazer de estar deitado. E engraçado que avivamento é despertar, né? É sair da cama. Então, isso acaba sendo um ato profético, né? Coisas que estavam inertes voltando à vida. É quando você sai, por exemplo, 5 da manhã aqui em São Paulo. Você já vê tanta gente na rua andando, pegando o metrô para ir para onde? Para um trabalho, para cumprir uma agenda. Então, se eles podem fazer isso, nós também podemos, né? Nós também podemos. Agora, como eu disse, o horário não é o que determina. Eu acho que o que determina é esse coração, que aquele encargo por algo, né? Por uma mudança, por uma cura, por uma transformação. Esse encargo tem que te levar para um lugar de clamor, de choro. Né? Eu li o que aconteceu com Neemias, né? No livro de Neemias. O livro de Neemias é o relato de um despertamento, de um avivamento, de um mover de Deus que trouxe cura para uma cidade em ruínas, para muros queimados, para o caos, tanto do ponto de vista físico, estrutural, como espiritual. E como tudo começou? Quando Neemias perguntou, como estão as pessoas que lá ficaram? Aquele pessoal que não foi levado.
Neemias estava, ele tinha sido levado. Tinha sido levado, ele estava na Aí cidade. alguns ficaram para trás. Exatamente. Neemias estava Babilônia, é isso? Era, né? Servindo. E aí, o que que acontece? Eles estavam vivendo uma situação horrível. Quando que Deus começou a mover? Quando o coração, naquela compaixão, né, aquele desejo de ver algo sendo feito, surgiu no coração de Neemias. Aquilo é um convite, por isso que eu falo, Deus trabalha com coadjuvante. Avivamento não é uma ação unilateral. Deus quer se mover, só que ele precisa de alguém que fala, eu quero que o Senhor se mova, eu quero tanto que você se mova, quanto o Senhor quer se mover. Uau. Para poder entrar nessa parceria. Como Deus encontrou Neemias, eu acho que a coisa mais interessante, que geralmente, aqui que está o perigo de você se colocar à disposição para clamar, para orar, para chorar. Porque geralmente, quem ora também é quem tem que dar o sim. Que aí é outro preço do mover sobrenatural, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, para todas as histórias, né? Neemias é uma história, a Bíblia está cheia de relatos. Ana, ela chorou, clamou, e foi a partir desse choro, dessa lágrima, até mal compreendida pelo sacerdote ali, que Deus deu para ela. Ana pediu um filho, mas Deus queria um profeta, né? Ana só queria um filho. E Deus mandou um profeta que foi o maior mover profético da história de Israel. E Samuel, né, o filho de Ana, ele é um símbolo de um profeta que ele uniu o juiz e profético, né? A legislação, e ele trafegava, ele andava com os reis, ele tinha muita autoridade, ele era muito temido, muito respeitado, e era uma voz que anunciava, né, que liberava o coração de Deus para aquele povo. Nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Você vê o peso da conexão, da unção profética que havia sobre ele. É impressionante. Então, recapitulando, o primeiro ponto é o clamor dentro do preço do sobrenatural. Uhum. O segundo é o sim, né, de você dar a resposta. O sim. Esse sim é muito importante, porque se você continuar falando, por isso que eu falo, Deus está pronto para usar qualquer um que fala assim, Senhor. Deus, ele não está limitado pelo seu estudo, pelo seu perfil, pela sua família, onde você nasceu, se o seu português é bom ou ruim. A única coisa que pode limitar o mover de Deus, né? Lembra quando Deus foi lá, Moisés fugiu, foi embora, tá cuidando de ovelha e tal, cuidando da vida dele. Deus falou, eu quero você, eu preciso de um coadjuvante para fazer o que eu quero fazer no Egito, para tirar meu povo, para o povo lá conhecer quem é o Senhor. E Moisés, não, eu sou gago, eu não sei o que é isso. Então, manda outro. Quando você insiste demais em dar um não para Deus, você lê a história lá, quando Moisés insistiu demais em dar um não, a Bíblia mostra que Deus se irou com aquilo. Tem uma hora assim que Deus se ira com o nosso, não dá, não consigo, não posso. É igual Deus falou para Jeremias, não diga que você é novo, jovem demais. O que eu falar, você vai falar, e eu vou colocar as palavras certas. Isaías também falou, né? Ai de mim, que sou pecador e vou perecendo, e Deus não, ai de nada. Pode tocar a boca dele e... Todo mover, todo avivamento tem um sim de um homem. Caiu para dentro. Porque uma coisa é você assim, achar legal, querer, até desejar avivamento. Outra coisa é você entrar com sua vida. Lembra daquela ilustraçãozinha do porco e da galinha na confecção de um hambúrguer? Eu não conheço essa Não? história. Não. Então, diz que a galinha chegou e falou assim, vamos fazer, chamou o porco, disse, vamos fazer aqui um hambúrguer, e eu vou entrar com os ovos, e você entra com o bacon. Tem crente
Tem crente que quer ver o avivamento, mas ele quer entrar só com os ovos. Tipo assim, a minha vida não... Não vai arriscar a própria vida. Entendeu? Mas o porco, ele tinha que morrer para poder o hambúrguer acontecer. Então, tem coisas que realmente, para que haja um avivamento, alguém tem que apostar com a vida. Uma coisa é dar R$ 100 de oferta, outra coisa é falar assim, está aqui minha existência, está aqui minha vida, está aqui meus sonhos, eu vou viver isso. Quando Deus me chamou para o ministério, eu sei que, comparando com o que muita gente fez, por exemplo, o pastor Melvin, o que ele fez, a renúncia que ele fez, né? O abrir de mão que ele fez, nem se compara com a minha história. Eu tenho até vergonha de contar o meu exemplo, porque é muito pálido. Mas se eu sou comparar a sua com a minha, a sua, não, entendeu? Tá? Mas, cara, só Deus que sabe o que significou pra gente deixar, por exemplo, o meu pai, ele tinha sofrido um AVC, um homem na cadeira de roda, minha mãe, uma senhora de idade, dependendo muito da minha esposa, porque nós éramos vizinhos e dava muita assistência. Mas quando Deus nos chamou para tempo integral e para sair de Santarém, cara, aquilo dói, né? Aquilo dói. É uma decisão que muitos talvez já falaram não para Deus, falando assim, meu pai precisa de mim, minha mãe precisa de mim. Eu poderia ter usado esse argumento, falar, Deus, eu não vou. Mas eu nunca vou esquecer o dia que eu estava despedindo da minha mãe, e eu e ela chorando, porque eu não sabia quem ia cuidar dela. Mas ela dizia assim para mim, vai, meu filho, pode ir, cumpre o chamado que Deus tem para a tua vida. Porque ela dizia assim, é um privilégio para mim ter um filho que eu posso dar para Deus usar como Ele quiser. Uau. Ela disse, eu converti velha, eu não pude usar meus dias de juventude para servir o Deus que eu amo, mas eu sinto honrada que eu possa entregar meu caçula para... Pode ir que Deus vai cuidar de mim. Abraçou a Marileia e disse, pode ir, minha nora, Deus vai cuidar de mim. E foi assim. Foi assim. Então, abrir mão de um emprego, porque às vezes o nosso sim sai caro para nós, né? Sai caro. A gente... E assim, mas eu não arrependo de ter feito isso, porque para a glória de Jesus, pela graça de Deus, onde nós passamos, o Senhor fez, né? Igrejas existem, pessoas foram salvas, pastores foram levantados. Isso é muito lindo, né? Para a glória de Jesus. Meu Deus, é muito duro. E o senhor vê a situação da sua mãe ali, do seu pai, e falar, cara, querendo ou não, longe, mesmo que você ajude, que você fale todos os dias, você fica meio impotente, né? Não tem muito o que fazer. E a velhice é uma fragilidade muito grande, né? Ainda mais com a situação de saúde. E você fala assim, Senhor, tá aqui, ó. Tá no altar. Te apresento, isso é tudo para mim, é minha família, né? É minha casa. Tô colocando diante do Senhor por causa de uma palavra, né? E a gente sabe que Abraão fez isso. E a aliança de Deus com Abraão, ela é selada ali, no sacrifício de Isaac. E ali Deus viu que ele podia contar com Abraão. Ele falou, não, aqui a humanidade vai se unir, né, com a promessa divina. O próprio Deus faz isso, né? Ele sacrifica por amor à nossa vida, ele entrega tudo. Jesus disse sim, né? Jesus disse sim. Maria, José disse sim, né? Moisés, John Wesley, o Billy Graham, Lutero. Todo mover de Deus teve um sim de alguém. Mas como eu falei na mensagem, esses caras não estão mais aqui. Agora, Deus só conta comigo e com você. Com aqueles que estão na igreja. Você vai dizer sim, ou falar assim, Senhor, eu não tenho tempo, minha agenda é apertada. Eu não vou para aquela cidade é perigosa. Né? Quando foi para a gente sair de Boa Vista, Roraima, para São Paulo, eu sempre brinco.
A Marilé falava assim, amor, pra lá. Porque a gente conhecia o São Paulo do Datena, né? Do da pena, né? Do Datena, do Da Pena. Põe na tela aí, mais um assaltado, mais um Os carro, carros boiando de mais um cabeça pra carro baixo. boiando, mas... Falei, é pra lá, meu amor, é pra lá. Nós entregamos nossa vida para Jesus, agora não dá mais para... Quem põe a mão na arado não pode mais olhar para trás. Ou vai ao racha, ou então estoura a tampa Estoura a da tampa caixa. da caixa. Eu me lembro, pastor, quando nós chegamos em São Paulo, eu vim um ano antes de casar, fiquei e tal, dividindo apartamento, aquela coisa. E aí nós nos casamos. Aí quando nos casamos, a Camila veio morar em São Paulo também. E aí, pouco tempo que a gente estava aqui, a gente comprou um carro financiado. Demos a menor entrada possível, parcelada no cartão de crédito do meu sogro. Cara, uma situação. E Seu sogro é legal, deu meu cartão sogro, de crédito para você. meu sogro é uma bênção, cara. É um pai, o cara é um pai. E aí a gente esvaziou os cofres para poder fazer a festa de casamento. E começo da vida, da carreira, você não tem muito, né? E aí nós financiamos o carro em sei lá quantas parcelas, a entrada parcelada no crédito. E aí eu me lembro que nós pegamos a documentação, só que ela estava no nome da empresa que vendeu pra gente. Aí o seguro não aceitou a apólice. Falou, não, precisa transferir pro nome da pessoa física. Aí chegou o documento no nome da Camila, eu paguei o boleto na sexta-feira, no sábado pela manhã nós fizemos a vistoria do carro, e quando foi na segunda-feira eu fui pro discipulado na casa do Eston. Fomos lá e tal, aquela história, quando eu desço, cadê o carro? Olha para um lado, pro outro, eu tenho certeza que eu estacionei aqui, aí só tinha um pouquinho de vidro na lateral do acostamento. Cara, aquilo ali foi muito duro. E aí é como se a cidade estivesse falando assim, ó, a realidade aqui em São Paulo Não é essa. bem-vindo aqui. Vai-te embora. Aí, cara, eu olhei assim, suando frio, eu falei, meu Deus, por muito pouco a gente não tava pagando até hoje esse carro, né? Mas aí tinha seguro, o seguro cobriu. Mas eu me lembro, assim, que a gente tinha alguns pertences, óculos dentro do carro. A gente tinha comprado um kit de maquiagem pra Camila na viagem de lua de mel. Tava lá dentro do carro. E, por acaso, minha carteira foi junto. Eu esqueci minha carteira no carro. E eu tinha um seguro do cartão. E o seguro do cartão é bolsa protegida. Itaú. Tem coisa que é bom falar, né? Eu pagava R$ 5 todo mês. E um dia a Mila olhou aquilo e falou, amor, tem que cancelar isso aqui. Essa taxa, pô, isso aqui é 50 por ano. 50, quase R$ 60, mais de R$ 60 por ano. E aí, não cancelamos. Aí aquele seguro, ele cobria o que era roubado junto com o cartão. Até, se eu não me engano, R$ 2.000 na época. Então, tudo que for, o carro e também os pertences dentro do carro, nós tivemos ressarcimento. Mas aquilo foi muito duro. Aquela noite a gente dormiu, eu me senti assim, tão exposto, tão vulnerável. Era uma violência que eu não conhecia no interior que eu venho, né? Eu fui batizado também, né? Isso foi batizado. Eu tava pregando lá, quando eu terminei de pregar, empolgado, alguns homens, alguns irmãos da igreja chegaram e falaram, pastor, é o seguinte, aconteceu um negócio aí um pouco chato. O que foi? Os caras levaram o pneu do seu carro. Que isso? Roubaram os 2 pneus do lado do meu Corolla. E aí, mas fica tranquilo que nós já colocamos o step de um lado e pegamos um pneu emprestado de um outro irmão aí. E aquilo foi um choque para mim. Falei, rapaz, o negócio aqui o Datena tinha razão. Aí eu voltei para casa com o carro, assim, um pneu maior do que o outro. Desbalanceado, o volante puxando. Ai. Igual dirigir a Kombi, né? Com aquela folga, você tá indo reto e... Mas você sabe que isso faz a gente pensar assim, pois é aqui que eu vou ficar, porque o pau vai quebrar e nós vamos ganhar essa cidade para Jesus e nada vai me tirar daqui. É como se a gente dissesse, inimigo, pode achar outro pra você atacar, que isso só vai me deixar mais convicto, mais decidido. Exatamente. E eu nunca pensei em ir embora, muito menos por causa disso, violência, de nada. Mas é interessante que o sacrifício é como se fosse um plantio, né? Ele é infinitamente menor do que a colheita. Né? O Senhor deixou uma mãe para trás, mas quantas mães o Senhor colocou
né, na sua vida, na sua família, quantas avós, mães, pais que acolheram vocês com tanto carinho, os meninos e por onde vocês passaram. Até no seu aniversário agora, teve comemoração em São Paulo, teve comemoração em Boa Vista, todo mundo querendo fazer uma festa, né? Mas eu costumo dizer também, Rayan, que quando o seu sim para Deus, Deus leva muito a sério. E você não faz ideia das implicações desse seu sim, né? Você pensa que seu sim é assim, não, tá bom, eu vou ali e tal, vou ajudar, vou cooperar com o avivamento. Você não sabe os planos que Deus tem para frente, né? Quando nós estávamos em Boa Vista, feliz, tínhamos concluído a nossa casa, sofá novo, ainda estava cheirando aquele cheirinho de coisa nova. Aí o pastor falou, agora vamos para São Paulo. Eu falei, e a minha casa que eu terminei de fazer do jeito que eu queria? Pois é, Tudo planejado. Você deixa aí, porque você falou sim para Jesus, né? Então, o sim é um preço, Agora, é muito gostoso cooperar com Deus naquilo que Ele quer fazer num país, numa cidade, num bairro, porque um cara que fala, Senhor, sim, eu vou colocar meu apartamento à disposição para receber um life group aqui. Senhor, sim, eu vou liderar esse ministério. Sim, Senhor, eu vou liderar esse life group. Sim, Senhor, conta comigo. Porque eu costumo dizer, Deus pode usar qualquer um. Ele só não pode usar aquele homem ou aquela mulher que fica o tempo todo falando, não, Senhor, agora não, mais para frente. Só quando eu terminar minha faculdade. Não, Senhor, só quando meus filhos crescer. Não, Senhor. E a gente sabe que teve gente que ficou velhinho dizendo não para o Senhor e nunca viveu o sobrenatural. E adiando. Meu Deus. Pastor, que bênção, que bênção. Se o senhor pudesse escolher um texto bíblico para deixar para quem está nos ouvindo, qual seria? Cara, eu creio que a maioria de nós, em algum momento da vida, estamos meio que letárgicos, né? Cumprindo nosso deverzinho religioso de ir na igreja, participando dos cultos, faltando alguns domingos. Isso é muito normal e cuidando da vida, vivendo seus sonhos e correndo atrás daquilo que você acha que é importante para a vida, sua agenda. Então, o texto seria mais ou menos aquele que fala, desperta tu que dorme. Esse despertamento, eu gostei da palavra do pastor Paulo Jeff, que ele começou mostrando um despertador. Foi. Né? E quando você desperta, você não sabe muito bem o que está acontecendo, mas a minha palavra profética para você que está nos acompanhando aqui é que você desperte. Desperte do sono, da distração, do comodismo, desperte da letargia, da frieza espiritual, desperte para viver uma vida de santidade, romper com o hábito, com vícios, com pecados na sua vida. E, olha, não tem nenhum pecado que você esteja fazendo hoje que Deus não possa curar e perdoar você e te usar poderosamente, apesar até desse pecado que você está cometendo agora. Mas precisa abandonar, precisa despertar. E como a pastora Camila falou, cara, você quer ver Deus abrir seus olhos? Fecha a porta do seu quarto e começa a clamar. Porque quando você fecha a porta, Deus abre os olhos. Uau, uau. Quando você fecha a porta, Deus abre a sua visão. Exatamente. Meu Deus, e ela estava comentando no contexto de Daniel, né? Que ele vai buscar a direção de Deus. Gente, olha, é bom demais ouvir esse homem de Deus, né? Meu pai costuma dizer que ler um livro é como ouvir um sábio. Eu vou atualizar aqui também. Ouvir um podcast é ouvir um sábio. E aqui você tem um dos exemplares. Se todo discipulador soubesse. Temos também na Paz Bookstore Transparência, que eu li. Foi poderoso na minha vida. E eu já conheço muitas pessoas que foram transformadas também. Você pode adquirir na pazbookstore.com.br. E detalhe, aqui você que nos acompanha, você tem desconto. 10% de desconto em todo o site. É só você colocar PazCast 10. E se vocês começarem a usar mais, a gente pode brigar por melhores descontos e condições. Tudo depende de vocês. E, inclusive, você pode encontrar outros materiais também, até do Pastor Abe, Ofendido Nunca Mais. Gente, tem muito material poderoso.
para você continuar sendo edificado e abençoar outra pessoa também, dar de presente. Pastor, que alegria receber o senhor aqui mais uma vez. Eu não me canso, por mim nós esse ano podemos gravar muitas vezes mais. Eu amo estar aqui. Eu acho você um cara muito inteligente. Você tem uma graça, eu amo seu sorriso. Você, assim, olha, eu não te conhecia, né? Quando o pastor Ebi falou para nós, olha, vem um pastor aí, o Ryan, ele é jovem, mas ele tem muito potencial. E mais que eu conheço você, cara, eu mais te admiro. Parabéns. Hoje não sou tão jovem mais, mas ainda tem potencial. Você tem a sorte que tem a carinha de jovem. Tem, é verdade, é verdade. Gente, tamo jovem. Pastorzão, obrigado pelo carinho. Obrigado eu. O pessoal falou assim, aquele pastor lá, qual? O pastor Sorriso. Aí disse que sou eu. É verdade, uma boa fama. Mas obrigado, pastor. E essa cultura, essa coisa de um elogiar o outro. Imagina você ouvir um elogio de uma pessoa que você admira, que você respeita. Esse ambiente que nós temos aqui é... Você sabe que meus filhos, né, todos que trabalharam com você, sempre têm falado bem. Porque uma coisa é pessoas falarem mal de liderança sem ninguém pedir. Agora, falar bem de liderança sem ninguém pedir... Então, meus filhos sempre falavam muito bem de você. Parabéns, continua seu bom trabalho. Que essa ferramenta aqui, mesmo que dá trabalho, você investe tempo, certamente está alcançando vidas, viu, Ryan? Eu creio. Deus te abençoe grandemente. Eu creio. E você que está sendo alcançado, você pode colocar nos comentários se você está sendo abençoado, testemunhos do que Deus está falando com você. E aproveitando, né, Dani, Rafa, Letícia, Paulo, que é o filho que Deus te deu. Eles são incríveis e a gente ama demais. A gente tá com o coração, com saudade da Dani, né? É verdade. Mas enquanto meu visto não sair, eu espero ela voltar para visitar a gente. Esse foi um episódio poderoso com esse grande homem de Deus. E aproveita, já compartilha esse link. Eu tenho certeza que você conhece alguém, como o pastor Saba falou. Tá falando, não, quando eu terminar a faculdade... eu vou fazer, eu vou dar o sim para Deus, eu vou viver meu chamado. Não, quando eu me casar, aí manda para essa pessoa que está sempre adiando a vontade de Deus para a vida dela. Provavelmente vai ser uma resposta para ela. Que Deus abençoe. Obrigadão, pastor. Obrigado. Tamo junto, encarou o frio dessa sala aqui. Amém. Vibra tá frio, porque é tanto calor humano e calor da presença de Deus que os caras colocaram o ar no máximo aqui. Esse foi o episódio poderoso. Desperta tu que dormes. Eu não vou nem dormir essa noite. Que Deus abençoe e até o próximo.